Opa! Marcelinho Ferraz chegando aqui com muita informação, com coisas boas, com conhecimento. Preste atenção neste convidado de hoje, Paulão, meu amigo, cara que eu admiro muito, Paulo Manzini. Você foi bicampeão sul-americano de kickbox, campeão da Forja de Campeões da Federação Paulista de Boxe, lutou em alto nível por aproximadamente 20 anos. Hoje, no auge dos seus 48 aninhos, você acredita que o esporte competitivo ajudou ou prejudicou a sua saúde? Boa pergunta. Obrigado, antes de mais nada, aí pelo convite. Marcelinho, um prazer estar com você aqui. Sempre aí no mundo do boxe, né? O pessoal fala muito do esporte, do boxe. Às vezes tem muitas pessoas que não têm familiarização, acham que é violento e tal. Mas isso aqui é o que acontece. A gente acaba arrumando amigo em tudo quanto é área por causa do esporte, né? Independente de estar dentro do ringue, fora do ringue, né? Essa comunidade. E eu acho que o esporte de alto nível, ele ensina muito pro cidadão, né? Então, qualquer esporte, mesmo que seja do ponto de vista educativo, né, de formação, sem ser competitivo como você me citou, você tem a oportunidade, cara, de conviver com regras, com derrotas, com vitórias. Isso tudo vai te ensinando, né, uma dinâmica de vida que te transforma num cidadão muito mais completo nesse sentido, né? Porque as vivências que você tem dentro do ringue, dentro do esporte, elas são muito parecidas com os desafios que a gente tem na vida, né? Então, eu posso afirmar com certeza, o esporte, ele colaborou muito na minha formação como pessoa, tal. Quem eu sou hoje, eu devo muito ao esporte. Legal. Eu tenho um livro que é A Vida é uma Luta, que eu falo exatamente sobre isso, Paulo. Eu falo da vida no dia a dia, né? As relações humanas, os comprometimentos e tal, e eu falo do quadrilátero. Dentro do quadrilátero, o que acontece ali com a tua mente, os seus sonhos, as suas ambições, o seu desejo de vencer, de ganhar. Então, a vida é uma luta. Agora, interessante, Paulo, que esse livro não tem para vender, não. Quem quiser comprar tem que entrar num sebo, entra aí. Olha que legal. O meu livro está do lado de grandes best-sellers. Está com Machado de Assis, Agatha Christie, Rui Barbosa, todos esses grandes escritores, meu livrinho está lá do lado deles. Eu fico feliz, né? Então, eu mandei fazer 1000 cópias, dei na mão de 1000 amigos. Nesse momento eu não te conhecia ainda, então por esse motivo você não tem. Mas eu vou fazer uma segunda tiragem e com certeza você e a patroa vão receber. Vamos ler. E Paulão, quero fazer uma pergunta bem pessoal, cara. Quem é você? Boa. E o que as pessoas pensam de você? Boa pergunta, né? Bom, eu sou Paulão, sou pai, sou marido, sou filho, sou professor de educação física. A gente costuma falar muito da gente, né? Quando a gente fala da nossa profissão, né? Então, acho que o meu maior legado, vamos dizer assim, é justamente, através da minha profissão, conseguir atingir o máximo número de pessoas com tudo isso que a gente acha legal. Você escreveu um livro do que você viveu ali dentro, porque aquela vivência foi tão rica para você que a gente quer externar isso daí, né? Quer mostrar isso para outras pessoas, né? Então, essa minha visão, né, de quem sou eu, né? Posso dizer assim, hoje eu sou um professor de educação física, ex-atleta, e eu realmente não me importo muito como que as pessoas pensam da gente, não. Hoje a gente vive um mundo muito, muito louco, né? Muito diferente, né? As pessoas julgam com muito, muito pouco critério, né? Então, a opinião das pessoas não me importa muito, não. Eu me importo com aquelas pessoas que eu sei que realmente que gostam de mim, que colaboram comigo. Essas pessoas eu presto mais atenção na opinião delas. Por enquanto está indo tudo bem. Prestou atenção no que ele falou? Olha só, vamos cuidar de quem gosta da gente. Vamos estender as mãos para quem gosta da gente, para quem nos valoriza. Não perde tempo com pensamento ruim, não, com coisa boba. Acredite em você. Acredite nas pessoas que estão ao seu lado. Dá o benefício, ajuda de alguma forma. Se não está precisando, dá carinho, dá compreensão, empresta os ouvidos, empresta o coração. Tá bom demais. Né? Se a pessoa está precisando de um dinheirinho para pegar uma condução, para dar uma respirada, você tem? Ajuda. Fala, não, nenhum, você não vai levar esse dinheiro, não, rapaz. Ajuda o próximo aí, ajuda as pessoas que gostam de você, tá bom? Ó, Paulão, tem mais uma perguntinha aqui. Vamos lá.
Hoje, como preparador físico, o que você considera mais importante transmitir para essa nova geração de atletas ou mesmo as pessoas que fazem o esporte só para manter o físico, manter a dinâmica, o movimento? Bom, eu trabalho hoje em duas frentes, né? Para sobreviver, eu trabalho como preparador físico de atletas amadores, né? E a minha especialização, eu estudo há muitos anos a performance, o alto rendimento esportivo, né? Então, eu atendo uma equipe de atletas, os Fighting Nerds lá, eu sou preparador físico lá. Mas, ó, a Fight Nerds, no Pablo Sucupira, tá de parabéns pelo trabalho que vem fazendo. A toda a equipe, você e todas as pessoas que lá estão, tem todo, ó, o nosso carinho e nosso respeito. Os Fighting Nerds estão reescrevendo a história do esporte dentro do Brasil. Uma coisa muito importante, que o recado que está sendo passado é o seguinte: antigamente os lutadores achavam que eles tinham que ir embora do país para conseguir ter êxito dentro da luta. E os Fighting Nerds estão mostrando que é possível de a gente treinar bem em alto rendimento para o mundo dentro do Brasil. Então, o próprio UFC veio fazer um documentário da academia para entender como é que, de repente, uma academia ali na Barra Funda tem um monte de atleta assim, lutando e com expressão, né? As lutas foram melhores lutas da noite, os atletas estão ganhando bônus de melhor performance. Então, nós estamos fazendo um trabalho lá conciso e, justamente, a gente começou com uma coisa que você falou aqui. Todo mundo dá o seu melhor lá. E generosidade, né? Essa é uma palavra difícil da gente encontrar, porque às vezes você falou assim, por exemplo, eu dou um dinheirinho lá pro cara, uma condição que ele está precisando. Obviamente, você está ajudando a pessoa ali, mas muitas vezes a pessoa que está entregando aquilo lá não está entregando com uma generosidade legítima. Porque às vezes o cara tem muito dinheiro. Para eu dar o que eu tenho de sobra, lá na academia a gente é o contrário, eu tiro minha blusa para dar para o meu atleta. Então, eu tiro do que é meu para poder servir, né? E acho que essa generosidade é que fez com que a equipe ficasse tão concisa. E aí essa união, um monte de mente pensando a mesma coisa e um confiando de verdade no outro, começou a trazer resultados significativos e é bem por aí. Mas não foge da pergunta, não. E o que nós vamos deixar para essa nova geração? O que você está transmitindo para eles assim? Como preparador físico, a coisa mais importante hoje que eu tenho, porque eu sou um atleta, né? Fui 20 anos durante minha vida como um atleta de competição. Só que eu vim de uma geração onde quanto mais, melhor. Então, assim, praticamente era um sobrevivente, porque quem aguentava mais se destacava, quem aguentava menos quebrava antes, né? E aquilo começou a me intrigar, porque eu falei, eu faço tudo que me mandam e não estou melhorando, e estou machucando, por que é isso? Aí eu fui estudar. E aí eu tive o prazer de conhecer pessoas fantásticas na minha área e tal. Estudei muito com o professor Ineulo Turco, que é diretor do NARSP, né? Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo. E hoje ele é o maior nome na ciência de potência no mundo. Ele é referência para autores do mundo inteiro na área de ciência esportiva. Eu estudo há muitos anos com ele, aprendi muita coisa lá dentro do NAR. E o que eu quero hoje transmitir para os novos atletas é justamente assim, o conhecimento que se tem hoje em dia em cima da ciência, né, embasado na ciência. O que isso, na prática, consegue se mostrar melhor e quebrar a tradição. Acho que esse que é o grande ponto. Os esportes, eles têm muita tradição. Então você, por exemplo, nós somos da época que para perder peso o cara colocava saco plástico por baixo e ia correr. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Tem gente que faz até hoje, né? Então a gente consegue responder algumas... Exatamente. Eu faço. A gente consegue responder só algumas treino coisas. com agasalho pesado, é uma coisa da minha cabeça. Todas as Uma pessoas tradição. que eu conheço, todas as pessoas, isso faz mal, você só perde líquido, mas eu me sinto tão bem. Paulo, ó, eu não tenho dor no ombro, não tenho dor no joelho, não tenho dor nenhum. E eu treino bastante. Você vê na academia, o Filipinho que me acompanha nos treinos, eu faço um treino bacana. Zero dor. E eu gosto de treinar com roupa pesada. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com o psicológico. Sem dúvida. Com o que aconteceu uma comigo paixão. nos momentos que eu mais precisei tirar peso. Claro. Né? Então, eu não estou aqui recomendando ninguém treinar, pelo amor de Deus, que eu não sou especialista. Eu me sinto bem treinando com roupa pesada. Eu não uso plástico, mas eu ponho 2 camisas, ponho uma camisa grossa, eu ponho agasalho, adoro treinar de agasalho, não uso shorts, né? Tenho vergonha de mostrar minhas pernas. Paulo, vamos lá. Tem mais uma perguntinha boa aqui para você. Vamos lá. Você tem, no seu quadro de clientes, de pessoas que você atende,
garotos de 15 anos até pessoas com 85 anos, idosos de 85 anos, né? Você foi preparador físico de grandes empresários e tudo mais. Qual é a diferença entre os objetivos de cada idade e como são os treinos? Muito boa essa pergunta, porque é interessante, né? Hoje, com 48 anos, eu olho para trás, né? Eu tô desde os 15 anos de idade fazendo isso daí, né? Lutando, comecei a dar aula com 18 anos de idade, me formei, assim tô até hoje aí. É muito interessante o paralelo que a gente consegue fazer entre a linha esportiva, né? O desenvolvimento esportivo até você ser um campeão, com a tua maturidade, o teu objetivo na vida. É muito parecido, né? Então é interessante, um garoto de 15 anos, normalmente ele me contrata não é porque ele quer saúde, ele quer ficar com o braço bonito, né? Ele quer ser campeão da forja, então ele tem um objetivo com essa conquista. Já o atleta sênior, né? O pessoal mais, eles estão preocupados justamente com a qualidade de vida. Então hoje o que a gente sabe na ciência é que é possível com um ambiente adequado, você conseguir aumentar a sua expectativa de vida com qualidade, que esse que é a grande diferença. Ninguém quer viver até 120 anos doente, deitado numa cama, né? Todo mundo, ninguém pensa nisso, né? Embora quando todo mundo tá lá, ninguém quer ir embora, né? Fazer a passagem não é uma coisa que todo mundo almeja, né? Uma brincadeira aí. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Exatamente. Fala um pouquinho desses, Marcelo Ferraz, 60 a mais. Fala um pouquinho desses homens e mulheres que trabalham contigo, que têm mais de 60 anos. Fala um pouquinho da preocupação deles, até para você que está assistindo, também refletir sobre isso. A importância de começar. A importância de começar. Porque você não chega a lugar algum se você não começar. Então, tem que ter um início. Fala um pouquinho, Paulo, dessas expectativas, dessa qualidade de vida, o que mudou na vida dessas pessoas. Então é bem interessante. Nessa faixa etária, você consegue notar que existem, bem basicamente, dois tipos de pessoa. Aquela que já estava pensando nos 60 a mais, com 30 anos de idade, então ela já vem trabalhando desde lá de trás. E aquelas pessoas que por algum motivo chegaram nessa fase e se preocuparam que era importante cuidar um pouco mais da saúde. A diferença principal é que aquele que já vem cuidando desde sempre, ele praticamente não mudou os hábitos dele em relação ao que ele tem de vigor físico, disposição, vontade de continuar. Aquele que começou um pouco mais tarde está mais preocupado em recuperar aquilo que ele perdeu. E o mais interessante é que assim, não tem idade e não tem época. Sempre que você se coloca dentro de uma rotina organizada de treinamento, você consegue ter benefício. E muitas vezes as pessoas se confundem, né? O que é uma rotina organizada de treinamento? Eu faço uma caminhada, no meu trabalho eu subo escada. Então, isso é o que a gente chama de atividade física. O exercício físico, ele tem uma conotação diferente. Porque ele é uma estrutura organizada para gerar um estresse no seu corpo, para aí sim criar uma adaptação positiva. E aí você vai fazer atividade física porque você tem um condicionamento físico. Então tem que pensar um pouquinho nisso daí. Quem não tem uma orientação ou um bloco de treinamento que te leve para algum lugar melhor, conscientemente, provavelmente você está enxugando gelo aí e não está conseguindo promover a sua saúde. Né? Tá vendo? Então você que está nos assistindo, pense bem. Começa a se organizar. Você que está jovem, que coisa mais linda. É bom ser jovem, né, Paulão? Nossa! Juventude é uma Você acredita dádiva. que eu já tive 15, 25, 35, 45, 55, agora eu estou com 61? E eu sempre procurei o melhor para o meu corpo, para a minha mente. Então, não estou aqui falando que eu sou espelho, não. Na verdade, eu sou uma pessoa que estou tentando levar para você alguma coisa que faça com que você tome atitude. Tem duas palavras que eu adoro, viu, Paulão? Respeito e atitude. Ótimo. Essas duas palavras fazem parte do meu dia a dia. Respeito e atitude. Não, eu quando vejo você aí, até falei antes, né, para você, te admiro, porque você está sempre se renovando. Agora você está aqui com um patrocinador aí, uma marca, fazendo um programa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Podia estar sossegado, podia estar tranquilo, curtindo o seu netinho lá. Isso é muito bacana, porque acho que na vida da gente, a gente tem que ter um alicerce, né? Aquela coisa que faz a gente acordar
E, pô, o que eu vou fazer hoje? Qual que é o meu propósito de vida, né? Isso é uma coisa importante. Outra coisa que eu vejo, assim, nas pessoas que têm sucesso, as pessoas que eu admiro, atividade física, né? Alguns outros valores, família, né? O contexto que você está, de repente, você está num lugar mais interessante, onde você faz contatos melhores que te levam para um lugar melhor. Então, tudo isso é muito importante na vida da gente, né? Agora, de fato, atividade física, ela faz toda a diferença para o 60 a mais curtir tudo aquilo que ele acumulou na vida, que sejam os seus afetos ou os seus bens materiais. Se o cara não tiver saúde, vai perder a oportunidade de usufruir, né? Paulão, eu acompanho vários coaches, esses homens e mulheres que estão aí tentando colocar na cabeça de algumas pessoas que elas precisam fazer certas coisas, né? Então, você tem que andar com pessoas que possam te oferecer alguma coisa. Eu não concordo. Eu tenho que andar com quem me faz bem. Esse final de semana teve o encontro da velha guarda do boxe. Eu e o Filipinho fomos lá, fizemos a cobertura, postamos aí nas minhas redes sociais. Cara, você não tem noção da alegria que foi. Quando eu cheguei em casa, minha mulher perguntou, me deu até vontade de chorar. Falei, amor, foi bom demais, foi bom demais. Eu encontrei pessoas que me abraçaram de verdade. E não vai me dar R$1, não vai me oferecer nada. Me ofereceram verdade, me ofereceram carinho. Essa é a verdadeira troca. Essa é a verdadeira Aí, troca. então, você faz isso aí por dinheiro? Não, a Black School tá me pagando. Tá me pagando bem. Mas eu consumo os produtos de forma verdadeira também. Eu tomo a creatina da Black School todos os dias. E eu sinto melhoras no meu corpo. Eu tomo o whey da Black School. E quando eu vou treinar, eu tomo o pré-treino da Black School também. E tomo de coração cheio. Porque é uma marca de verdade, uma marca que oferece de verdade os produtos. O que está escrito aqui tem realmente dentro do produto. E me faz muito bem, né? Então, são duas coisas assim. Então, esta coisa de andar com quem pode te oferecer alguma coisa tem um nome disso, chama interesse. Interesse. São pessoas interesseiras. E eu não estou aqui para ter interesse em ninguém. A gente chega, eu estou com 61 anos, eu quero estar com quem é legal, quero estar com pessoas boas, quero estar com pessoas como você, que têm o que oferecer, mas não financeiramente, tem que ver conhecimento. Eu acho que eu discordo um pouquinho de você quando a gente escuta isso daí, né? Porque tem muita gente, né, que suga ou te entrega ou faz uma troca, né? Quando a gente vê esses coaches falando, só tem que ser alguém que te troca, te leva, acho que é muito mais nesse sentido do que uma troca material mesmo, né? O que eu troco com... Não é todo mundo que tem dinheiro para trocar. Mas eles falam muito em vencer na vida, né? Outro dia teve um coach que estava ensinando como você pegar a mão, aí você pega a mão da pessoa e vira, coloca ela para baixo, né? Que aí você coloca ele no lugar dele, sabe? Ele para baixo e você em cima. Isso é uma grande bobagem, desculpa. Isso é bobagem. Não vou aceitar um negócio desse. Não passa um homem de 61 anos que já conviveu com mais de 100 mil pessoas. Já me relacionei com... Eu estava contando outro dia, Paulo, eu fiz 25 mil filmes. Poxa. 25 mil comerciais de TV. Cada comercial tem em média de 2, 3, 4 pessoas. Se você somar aí, já deu 100 mil pessoas que eu convivi. Então, quando eu estava agora conversando com a minha irmã, fala uma coisa, já, opa, isso é assim, assim, assado. Saí agora que falando com ela umas coisas de uma pessoa que ela contou, falei, cuidado. Por isso, ela falou, nossa, Mar, sabe que você tem razão? Eu falei, eu tenho. Porque eu sei como funciona um pouco, não sei de 100%, a gente nunca sabe tudo, mas como funciona a mente das pessoas. Paulo, não vamos fugir não, vamos fazer mais uma pergunta boa aqui, que o papo está gostoso, hein? Eu gosto, você sabe. Na sua opinião, qual o maior erro que as pessoas cometem que compromete a qualidade de vida na maturidade? Na verdade, assim, as escolhas, né? O maior erro que tem na maturidade é você ficar engessado nos conceitos passados. Então, a gente quebrar uma tradição no esporte é igual a gente quebrar a tradição de uma pessoa que está buscando qualidade de vida, longevidade, está querendo melhorar alguma coisa, mas quer continuar cometendo os mesmos erros, né? Então, muitas coisas entram nessa linha. Por exemplo, alimentação. Chega um momento que o teu metabolismo ele não tem mais a mesma capacidade que ele tinha 20 anos atrás. A cada 10 anos muda um pouco. Então eu gostava muito de carne quando eu tinha 20, quando eu tinha 60, talvez a carne não seja mais tão interessante como era antes, porque o metabolismo está diferente. O envelhecimento, que é um processo degenerativo natural,
é você perder a eficiência das trocas celulares. Basicamente é isso, né? E o maior erro que as pessoas cometem é justamente se espelhar nas pessoas erradas. Então, com 60 anos, se você for lá na academia treinar, se você quiser se comparar com um menino de 25 que está em competição, você só vai se frustrar. Exato. E se você colocar a prova para ver, você vai se machucar ainda. Vai se machucar. Então, esse momento, saber quem você é uma coisa muito difícil, né? É uma pergunta que eu faço às vezes para os meus clientes, né? O que você deseja? Qual que é o teu objetivo? O que você quer com isso? As pessoas às vezes não sabem responder direito. Não, eu quero... Porque, não, você tem que saber exatamente o que você está buscando para a gente conseguir achar o melhor caminho, né? E aí o processo tem que ser interessante. Então você tem que escolher o que você quer, acertar o processo e viver aquilo no dia de uma forma prazerosa. Então, tomar muito cuidado para você não fazer pela recompensa externa. Você tem que buscar o que está dentro de você. O que eu quero com isso aqui? O que eu preciso? Eu preciso me alimentar bem por quê? Por que eu vou deixar de comer aquele bolo e não vou... Então você vai fazendo essas perguntas, vai buscando as respostas, porque isso tem que fazer sentido para você. Porque se eu deixar de comer o bolo e ficar triste, não adiantou nada para mim. Então esse autoconhecimento, acho que é a chave aí na maturidade. E você tem ferramentas para quando um aluno chegar até você fala, para, vamos juntos descobrir o que vai ser realmente, o que vai funcionar realmente para você? Aí é a prática, né? É a prática. Então, assim, o feeling que a gente tem que ter, né? O sentimento, é justamente de você entender qual que é a dor, né? Do seu cliente. O que ele precisa? Por que ele te buscou? Por que ele vai pagar um cara para dar um treino para ele se ele podia pegar na internet lá hoje um treininho e fazer? Então, eu preciso entender isso daí. Isso é só como convívio, né? Isso é experiência. E não tem uma outra maneira, você tem que começar por algum método. Então eu vou estabelecer para ele uma rotina de treinamentos. A partir daquilo ele começa a ter algum pequeno benefício, e aí você vai extraindo melhor. Para chegar na alimentação, por exemplo, demora às vezes 1 ano. E a suplementação, como é que funciona? A suplementação, como o próprio nome diz, suplemento, ele vem ali para suprir a necessidade que você não encontra numa alimentação normal. Então, os alimentos, os suplementos, eles são muito bons para quem não tem tempo, para quem precisa um aporte calórico maior, porque faz bastante atividade física. Então, faz um esporte de endurance. O cara corre lá 2 horas por dia. Ele precisa de uma reposição, ele precisa de alguma coisa rápida. Então, o suplemento entra nessa linha. Agora, sempre tem que ser muito, muito bem escolhido, né? Porque existem muitos suplementos que são comerciais, que não tem tanta validação, né? Agora, basicamente é o que você falou, né? A creatina, o whey, o carboidrato, isso são coisas que todo mundo precisa o tempo todo. Então, dentro de uma estratégia inteligente, é muito válido usar o suplemento. Onde você busca os seus conhecimentos? Bom, a inovação, onde você pega essas informações que todos os dias tem coisas novas, todos os dias tem... Aonde você... Para o pessoal, onde eles podem buscar informações? Bom, na verdade, eu particularmente tenho um privilégio de todos os meus ídolos do esporte e eu acabei conhecendo, fiquei amigo e pude conviver. Então, desde o esporte, né, a primeira vez que eu olhei na televisão, eu era moleque, eu via lá o Vitor Belfort lutando. Pô, fui treinar com o cara. Tive o prazer de fazer um camp com ele lá, como sparring ainda, tomei muito porrada lá, foi legal. Fiquei muito bravo com ele, porque ele bateu no meu queridinho, no Evander Holyfield, mas eu também sou muito fã dele, sou muito fã dele. Mas é um cara que escreveu, a história. Parabéns, viu, Vitor? Mas não bate mais no Evander Holyfield, não. Pô, fiquei triste. É o meu boxeador favorito, é o Evander Holyfield. Mas na frente do Holyfield é difícil você saber o que você ia fazer, né? Se ele não bate, né? Mas você percebeu que ele já entrou no ringue. Assiste novamente, o Evander Holyfield já entrou. É igual o Muhammad Ali quando foi lutar com o Holmes. Já entrou, não sabia nem entrar no ringue. Já estava cambaleando. Então ali, quando eu vi, falei, ai, que maldade. Faltou um pouquinho, Foi uma vitória que não foi aplaudida. Não, ao contrário, foi muito criticada. Passou. Até hoje, passou. Mas o Vitor, você é um cara... Desculpa, continua. O Vitor, você foi treinar com ele. Então aí eu tive essa oportunidade. Aí eu acabei conhecendo, entrei no esporte de alto rendimento, aí... Outros atletas que eu tive, o Lino Barros, que era um grande boxeador exponencial, a gente se conheceu por conta do Lino Barros. Através do Lino, verdade. Você estava fazendo uma campanha para ele, eu era preparador físico, ele me usava como sparring. Olha aí. Lino é um querido, viu, Lino? Se você estiver assistindo também, um beijo no seu coração, viu? Lino.
E na ciência do esporte, eu busquei muita informação num campo prático. Como eu conhecia os grandes treinadores, os grandes profissionais, eu falei assim, puxa, como é que aquele cara chegou nesse nível, né? Aí eu comecei a olhar um pouco para outras modalidades. Atletismo, por exemplo. O atletismo não tem mentira. Por quê? Você tem que treinar, muitas vezes, para melhorar frações de segundo para você ser classificado. Então você treina 5 anos para melhorar uma fração de segundo. Você imagina o que é essa rotina? Então, se eu submeter um atleta desse a um treinamento que não seja eficiente, ele vai correr mais devagar. Acabou, é simples assim. É objetivo. Na luta, nós temos uma outra coisa, uma outra realidade. É tudo subjetivo, né? Porque quem que ganha uma luta? Às vezes eu tô ali perdidinho, tal, você malandro, 60 anos, pim, uma certeira, você me nocauteia, eu ganho uma luta. Então, essa imprevisibilidade que é diferente do atletismo, por exemplo, o cara que bate aquele tempo, ele provavelmente vai bater aquele tempo. Né? O outro tem que melhorar em cima do tempo. Né? O recorde mundial está lá, para quem quiser bater. Né? E na luta a gente tem esse problema. Né? Então, buscar conhecimento, eu adquiri muito observando esses cases vencedores. E aí você vai atrás do papel, né, da ciência. Quem que escreveu isso aqui? Como é que tá? Quais são os métodos? O que aquele cara usa para treinar? O que ele come para ter essa performance? Como que aquele Usain Bolt corre tão rápido mais do que os outros? O que ele tem de diferente? Então, as pessoas da ciência do esporte vão estudar isso daí, tiram um monte de conclusões e você tem acesso àquilo lá. Hoje na internet você baixa qualquer paper aí, você consegue baixar e consegue ler. O que falta muito para os profissionais é a inteligência para você saber escolher e tirar aquela informação do contexto que ela foi criada. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um suplemento e fazer um teste com ele, vou melhorar alguma coisa e falar que foi só por conta do suplemento. Não, eu era sedentário, por exemplo, comecei a treinar e tomei o suplemento. Será que eu melhorei por causa do suplemento ou por causa do treino? Então, esse tipo de inteligência, você tem que estar sempre atento para você não ser enganado pelos papéis também. Sempre que eu estou lá na academia, eu vejo você com os equipamentos, com os atletas. No auge, quando eu lutei, que fui campeão brasileiro, não tinha nada disso. O nosso suplemento era caracu, lavava o ovo com casca e tudo, e uma banana, e batia e tomava, que daí ia correr. Sacão, roupa pesada, correndo, era o que tinha de suplemento. Né? Desculpa te interromper, vou fazer uma pergunta. Você não vê, por exemplo, aquele atleta daquela época é diferente em termos de vigor físico do atleta atual? Completamente. Por causa do ambiente. É o que ele faz de diferente, que é isso que a ciência levou para o esporte. Né? A metodologia mudou completamente. O que nós treinávamos, que nós considerávamos de alto rendimento, é nada perto do que se aplica hoje. Evoluiu, né? É uma evolução. A metodologia do Lino, metodologia do Barros, que tira do zero, é maravilhoso. Né? Se ele pega o atleta certo, o cara que tem atitude, tem disciplina com a metodologia dele, dá de 10 no que nós aprendíamos. É muito mais rápido. Né? Quando nós treinávamos, não tinha manopla. O primeiro cara que trouxe uma manopla para São Paulo, para o Brasil, foi o Cine da Roveri junto com o Carolo. Nossa Senhora. Né? Então, olha só como a coisa evoluiu. Hoje não dá para você treinar um atleta sem ter uma manopla. Então, eu vejo você com aqueles equipamentos. Fala um pouquinho dessa tecnologia toda. Hoje, como preparador físico lá do Fighting Nerds, né, a minha maior preocupação é fazer com que as capacidades físicas dos meus atletas, que são lutadores de MMA hoje, estejam cada vez melhores ou se mantenham sempre em bom nível. E é muito difícil você tomar decisões se você não tem uma métrica. Então, aquele equipamento que você fala lá, que você vê eu mexendo, nada mais é do que um cronômetro. É uma plataforma de contato, onde uma metodologia já padrão ouro da ciência, o cara faz um salto, e eu consigo entender com o padrão de salto do meu atleta, que é muito parecido, se ele está melhorando ou piorando. Ou seja, a capacidade de nocaute numa luta, ela depende de um golpe rápido e forte. Quanto mais rápido e mais forte você for, melhor a probabilidade de você ganhar. Então, é isso que eu meço. Então, na verdade, o que eu faço com esse equipamento? Eu faço um controle de carga de treino. Então, eu sei quanto que o meu atleta precisa pôr de peso numa barra, por exemplo, para fazer um exercício,
que tem maior probabilidade de se transferir para a luta. Porque se a gente pensar em força, o fisiculturista fosse lutar boxe, ele era o mais, né? O basista ia ser. E não é verdade, a gente sabe que não é. Muito pelo contrário, gente que luta, quando vê um cara desse tamanho, fala, opa, vai ser papo fácil aqui, porque o cara é lento, o cara não te acerta, né? E eu faço esse controle de carga. Então eu pego lá, por exemplo, 2 atletas que todo mundo fala, nossa, eles são iguais no treino, né? Aí, isso foi o que a gente fez muito na Fight Nerds. Por que a Fight Nerds tem esse diferencial hoje? Porque hoje o treino ele é muito objetivo. Porque eu mostrava para o Pablo Sucupira, nosso coach, nosso amigo, que é o grande cérebro aí dos Fight Nerds, né? Eu mostrava para ele, olha, tá vendo esses 2 atletas que fizeram um treino pau a pau? Esse daqui potencializou tudo que ele fez. Ele saiu mais forte do treino. Esse daqui saiu muito mais fraco. Por quê? Porque ele fez muito mais sacrifício para se manter no nível. Então, a gente olhando parece que foi igual. Só que um se matou e o outro se potencializou. O que aconteceu no decorrer com esses 2 atletas? Um entrou para o UFC, o outro se machucou, foi operar. Assim, então, se eu não tenho esse controle, eu não sei que os 2 estão iguais. Pô, por que não entrou? É sorte? Não, não é sorte. Não. Você tem que controlar as variáveis para você tomar decisões e aí você coletar isso aí depois. Então, um preparador físico hoje que ele faz as coisas achando da cabeça dele, ele é um enganador. É um enganador. Eu faço uma brincadeira, Paulo, falando assim, uma brincadeira que é sério. Você sabe do que a sorte tem medo? A sorte, ó, pica a mula. Trabalho, dedicação, disciplina. Nossa, como a sorte tem medo, cara. Quando encontra uma pessoa que levanta cedo, vai pra faculdade, estuda, vira um puta de um médico, vira um cientista, vira um preparador físico do seu nível, assim, a sorte corre, meu. A sorte, ó, pica a mula. Então não fica esperando a sorte não, viu? Toma atitude, vai fazer o que tem que ser feito, vai estudar, vai se dedicar, vai treinar. Alimentação, Paulo. Fala um pouco mais de alimentação, principalmente aqui, ó. Para esses meninos aqui que estão chegando de 50, 60, 70, ou mesmo para os garotos que vão chegar lá. Aqui, vou completar a pergunta. Hoje você está com 48. Daqui 13 anos você vai estar com a minha idade, 61 aninhos. O que você tem que fazer e para você que está aí prestando atenção na nossa conversa, também deveria fazer? Conceitualmente, é muito importante a gente entender que a gente pode gastar caloria, a gente pode treinar com muitas maneiras. Eu posso fazer natação, eu posso fazer boxe, eu posso fazer musculação. A gente pode discutir o que é melhor e o que é pior. Tá? Agora, alimentação, você só tem um lugar para colocar alimento, para colocar energia. Gastar energia e criar adaptações, muitas probabilidades, né? Muitas opções. Agora, a ingesta é só então o que você põe pela boca. Então, assim, é muito importante qualidade. Então, hoje tem uma briga aí que o pessoal fala, a indústria acabou com a qualidade. A industrialização foi muito importante, porque conseguiu fazer com que produtos que não chegavam em determinados lugares começaram a chegar, as pessoas puderam comer. Aumentou exponencialmente o número de pessoas no planeta por conta da industrialização. Eu não acho que é uma vilã. Mas do ponto qualitativo, quando ela vai muito para aquela coisa assim, eu preciso consumir aquilo, o fast food, porque é mais rápido, porque é gostoso, porque o cereal matinal te dá mais energia e vem na caixinha cheio de açúcar. Tal. Então aí você precisa um pouco mais de cuidado, a gente precisa se alimentar com mais qualidade. Então, o que a gente sabe de verdade que a ciência pode dizer é o seguinte, as pessoas que mais vivem no mundo, que são estudadas, né, elas são moradores daquelas blue zones no mundo, tem espalhados em vários lugares aí, elas têm uma característica em comum em relação à alimentação. Elas se alimentam pouco. Então, o excesso de alimentação aumenta muito a tua atividade metabólica e, vamos chamar, né, aumenta muito os seus radicais livres, né? Então, a gente escuta muito falar assim, esse alimento é inflamatório. Inflamatório no bom sentido da palavra. Tudo é inflamatório. Se eu comer o melhor alimento do mundo aqui, ele vai ter um custo para o meu corpo para ser metabolizado. Esse custo é o que a gente chama de inflamação. Então, tem alimentos que têm um nível de inflamação muito alto para um nível de nutrição muito baixo. E tem alimentos que é o contrário. Você tem uma inflamação pequena para um nutriente maior. Isso é o que a gente chama de densidade nutricional.
Então, qual que é o meu recado para as pessoas? Prestem atenção na densidade nutricional do seu alimento. Pergunta para o seu nutricionista, pergunta para o seu médico, pergunta para o seu preparador físico, se for o caso. O que é isso aí? Então, qual que é a diferença de comer 300 calorias de chocolate ruim e 300 calorias de carne corte mais nobre, vamos dizer? A gente, só de pensar, você sabe que tem diferença. Mas as pessoas ficam muito arraigadas na caloria. Não, eu comi uma dieta de 2.000 calorias. Pô, mas e aí, o que você comeu? Isso faz toda a diferença. Então, assim, a alimentação, ela não é quantitativa apenas, ela é qualitativa. E se você come bem, você precisa comer menos. E aí você entra naquela teoria de que quem come bem precisa comer pouco para viver bem. Então, é por aí. Paulão, o meu sogro, Seiju Maeda, tem 96 anos. Esse final de semana ele passou em todas as emissoras de TV aí. Seiju Maeda. Ele foi correr lá no Ibirapuera, 5K. Se você vê o tanto que ele come, cara, é zero. Come muito pouco. Ele falou, Marcelo, meu estômago desse tamanho, esse tamanho, não precisa comer mais do que isso, senão ele fica gordo, fica barrigudo. Eu como assim, ó, um pouquinho, todo, no máximo isso, ó. Mas o japonesinho foi lá, fez um sucesso, tirou foto com todo mundo. Pode seguir ele, é Seiju Maeda, @ Seiju Maeda. O velhinho, assiste, vai lá depois, dá uma olhadinha, vocês vão morrer de inveja. 96 anos. Que maravilha, hein? Aí ele fala, mas eu tô namorando uma menina de 73 anos. 73, mais nova do que a filha mais velha dele, tem 75. Eu tenho um aluno de 85 que ele tem uma definição muito boa para velho. Velho é quem tem 15 anos a mais que eu. É bom mesmo, pô. Então, bom. O seu Seiju é um exemplo, viu, gente? Paulão, o que falta nós falarmos aqui? O que você tem para falar para as pessoas que estão nos assistindo, de coração? Bom, o que eu tenho para falar é assim, né? Antes de mais nada, perceba que o processo que você vai entrar seja uma coisa verdadeira para você. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que ser feliz nessa vida, né? A gente tem que trocar com gente que realmente está afim de trocar com a gente, seja de igual para igual, né? Muitas vezes a gente tem relacionamentos que você entrega, não recebe nada, você cria uma expectativa. A gente tem que se livrar dessas bobagens, cara, tem que viver bem, né? A gente tem que procurar os processos dentro da nossa vida prazerosos, né? O que eu como professor de educação física vejo assim, né? Importante, cara, atividade física, treinamento de força, né? Passou dos 30 anos, você já tem que se preocupar com força. A ciência mostra pra gente, um indivíduo de 30 anos, ele chega com um nível aqui de força. Se ele não fizer nada até 60, ele tem 30% a menos de força. Agora, se ele fizer uma rotina de 30 minutos de exercício, 2 a 3 vezes por semana, suave, ele já chega só com 10% a menos naquela idade. Então, é muito significativo. Às vezes, determina a autonomia da pessoa naquela faixa etária. Então, atividade física, alimentação de qualidade e ser feliz, né? Amar. É isso aí, ó. As duas palavrinhas, hein? Respeito e atitude. Vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar as individualidades, vamos respeitar as opiniões e vamos ter atitude, gente. Ter atitude. Sai da bunda, tira a bunda da cadeira, vamos fazer coisas, vamos criar, vamos inventar, vamos compartilhar o que nós sabemos, os seus conhecimentos. Não deixa o conhecimento trancadinho na gaveta, não. Traz ele para a rua, vamos mostrar para o próximo. Vamos ter atitude, vamos brincar de viver. Isso aí, porque a vida é muito gostosa, sem medo de... sem medo de perder. Sem medo de perder, exatamente. Às vezes você divide para somar depois coisas maiores para você, sem dúvida. Paulão, muito obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado por tantas informações bacanas. Muito obrigado mesmo de coração. Espero encontrar com você aqui mais vezes. E daqui 13 anos eu vou estar com 74 e eu quero continuar sendo seu amigo, hein? Maravilha, nós vamos fazer luva, vamos sair na mão. Opa! Ainda. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, foi uma honra, foi um prazer estar contigo aqui. Então você não pode esquecer, hein? Black School para suplementar. E a vida é uma luta. Caveira.